E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente tem que continuar aí nossa aulinha aí de, de Segunda Guerra, né? E daremos aí continuidade ao que a gente já estava falando, né? E não sei se encerraremos hoje, mas hoje eu vou passar um pouquinho mais dos slides para vocês, para ver se a gente consegue terminar eles, pelo menos. E e depois a gente vem aí comentando mais um pouquinho sobre a história em si, sobre alguns acontecimentos mais específicos aí da Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, então daqui das batalhas mais importantes, né? A gente pode destacar aí não as batalhas em si, né? Os nomes das batalhas, mas algumas coisas que acabam acontecendo que são fundamentais. A gente vai ter a primeira, então, é a entrada da Itália, né? Que a Itália entra a um primeiro momento ao lado dos alemães, né? O fascismo e o nazismo andando ali juntos. Então temos aí essa aliança, né? Eles entram para Tríplice Entente. E tudo isso graças aí aos ataques da Inglaterra, né? E o norte da África, já que lembrem da partilha da África que a gente já estudou, que eles vão dividir o continente africano e nessa divisão aí, né, da África, eles vão acabar fazendo muitas, como que eu posso dizer, cada, cada, cada espaço da divisão aí ficou com um determinado país europeu e com isso aí, né, com os ataques dos ingleses e com tanto na própria Itália quanto ao norte da África, acaba gerando aí que os italianos entrem, né, é, entrem no campo de batalha aí contra a Tríplice Aliança. A gente vai ver uma resistência na Europa muito forte, né, contra os nazistas, e isso é importante pra gente porque no final da aula de hoje eu vou passar uma tarefinha para vocês que é sobre aí essa resistência aí de toda a Europa contra o nazismo. Não só contra o nazismo, contra o fascismo também italiano. Bom, a gente vai ter aí também o ponto crucial da guerra, onde tudo começa a mudar, né? Tudo começa a se transformar, digamos assim, mudou-se os ares. Na entrada, primeiramente, da União Soviética e depois na entrada dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem aí, em 1941, a Operação Barbarossa, né? Que é quando os alemães vão invadir a União Soviética, quebrando o trato que eles tinham, né? Eles tinham uma aliança entre eles e quando os alemães começam a invadir os territórios da União Soviética, então a União Soviética não troca de lado, ele entra ao lado da Tríplice Aliança e declara guerra então aos alemães. A um primeiro momento eles acabaram tendo vitórias, né? Afinal eles pegaram desprevenido aí os russos ou soviéticos, né? Conseguiram invadir uma grande parte do território. Só que aí que tudo começa a mudar, tudo começa a se desencadear para uma derrota e um fracasso total dentro da União Soviética. Por quê? A gente está falando da Europa. A Europa já é um lugar que por si só não é muito quente, é um lugar muito frio. Sendo um lugar frio, tem um lugarzinho lá que é especial, é muito especial na questão do frio. E esse lugarzinho é a União Soviética. Hoje Rússia, né? Mas enfim, é a União Soviética. E eles têm uma estratégia muito simples, uma estratégia simples e eficaz. Qual é a estratégia? Os alemães podem ter tanques melhores, podem ter aviões melhores, podem ter generais de guerras melhores, podem ter o que for melhor do que a gente. Mas eles, em hipótese alguma, vão ter um número maior de pessoas do que a gente. No caso dos soviéticos. Então,
os soviéticos, além de ter uma população imensa, eles têm uma estratégia de que quando alguém invade o território deles, quando alguém tenta entrar no território deles, isso aconteceu com Napoleão, aconteceu na Primeira Guerra, a estratégia deles é a simples. Eles vão indo em direção a Moscou, todas as pessoas vão indo em direção a Moscou, e eles vão destruindo a terra, acabam com a terra, tanto chamado de terra arrasada. Essa terra arrasada é simplesmente assim. Eles vão tacam fogo em tudo, toda a plantação, nas casas, eles vão atear fogo em tudo. Nas plantações, por exemplo, eles vão jogar sal em cima da terra, impossibilitando o crescimento de novas plantas, né? E eles vão destruindo tudo que eles vão andando até chegar em Moscou. Por quê? Porque se os inimigos pegarem aí um território com comida, essas coisas, eles vão usar pra eles, obviamente. Então, se a gente destruir tudo, não vai ter nada pra eles, nem pra gente. Mas enfim, isso é outro detalhe. Então eles vão destruindo tudo. E aí que chega até os alemães chegarem aí muito próximo de Moscou. Só que assim, eles estão chegando próximos a Moscou. Existe essa linha de defesa que está aí, né, que fica em Leningrado, Stalingrado e Moscou. Essas linhas de defesa contavam com uma grande quantidade da própria população que nem era soldado, era simplesmente camponeses e assim por diante. Muitos soldados, obviamente, tinham um número de soldados muito grande, mas a maioria das pessoas eram camponeses, né? Mas eles tinham o hábito não o hábito, mas eles sabiam se defender, digamos assim, porque a gente viu aí quando a gente estudou aí a Revolução Russa, né, que vira União Soviética, a gente sabe aí que é um povo assim que não é muito de levar as coisas na boa não. Quando eles se estressam aí, eles pegam em armas e vão à luta e não tem boca. Bom, e é aí que começa então o início da derrota dos alemães. Eles vão perder em Stalingrado, eles vão perder em Leningrado e eles vão perder em Moscou. E um dos fatores, né, a gente tem que considerar o fator humano como um dos principais, sem sombra de dúvidas, né, porque a gente está falando aí de pessoas lutando, pessoas morrendo, enquanto os alemães tinham 10 tanques, vamos supor, a cada 10 tanques por dia que eles mandavam para o território da União Soviética, os soviéticos conseguiam 100, 200, 300, 500 tanques. As qualidades eram bem inferiores, indiscutível isso. Os tanques, as divisões Panzer soviéticas, as divisões Panzer nazistas eram avassalladoras ao extremo, assim, por onde passavam era um rastro de destruição e morte. Mas assim, a questão da quantidade, mesmo tendo uma qualidade indiscutível, uma grande quantidade, uma quantidade exorbitante acaba fazendo a diferença. Ainda mais quando a gente está falando de uma guerra, onde as pessoas já estão com fome, com frio, cansadas, não tem um descanso, não tem um nada. E eles estão entrando em um país onde tem um frio que nem eles estavam acostumados. Mesmo eles sendo europeus, eles não estão acostumados com o frio, que é o frio russo, que é um lugar extremamente frio. As mudanças de temperaturas são extremamente bruscas. E quando eles chegam na porta de Moscou, né, eles... pera, eu piro nessas coisas, então é muita coisa pra minha cabecinha pra mim ir linkando por partes. Uma das estratégias e a melhor estratégia que o Hitler teve e que superou qualquer outro estrategista de guerra durante a Segunda Guerra Mundial foi a seguinte: ele dava total autonomia aos seus generais de guerra ou representantes em campo. Ou seja, eles não precisavam, tipo, vamos invadir a França, vamos ligar pro Hitler primeiro para perguntar? Não, ele simplesmente o invadiu. Então eles tinham essa autonomia de iniciar batalhas, retroceder de batalhas. Eles tinham toda uma autonomia dentro do campo de batalha. E isso se tornou eficiente. Por quê? Enquanto os ingleses, os franceses, os próprios russos e os próprios americanos,
eles precisavam pedir, eles realmente precisavam pedir autorização para fazer alguma coisa, os generais do Hitler já tinham a autonomia de poder fazer, então eles estavam, digamos assim, um passo à frente aí dos outros exércitos, porque eles tinham a autonomia. Porém, não sabemos por que cargas d'água isso aconteceu, é o famoso IC da história que a gente não pode considerar, porque IC nunca aconteceu, mas enfim. Eles estavam, então, o exército alemão estava aí na porta de Moscou, assim, era só entrar em Moscou, porque não tinha muito o que fazer nesse ponto, né? Eles iam entrar em Moscou, iam conseguir ganhar as batalhas, poderia demorar um certo tempo, mas eles iam conseguir entrar. Iam, né? Mas não conseguiram. Só que, porventura, eles esperaram um dia, e esse um dia que eles esperaram foi para perguntar para o Hitler se poderia ou não invadir Moscou. Como o Hitler estava num ataque de pelanca, ele não respondeu, eles esperaram esse um dia, e no dia posterior veio uma coisa chamada inverno. O inverno russo chegou, o inverno soviético, no caso, nesse período, e fez assim a limpa. O terreno era uma lama, e daí se tornou o terreno era terra, né? E se tornou uma lama congelada, e depois ela derretia, obviamente, porque tinha um tanque em cima dela. E isso foi fazendo com que os tanques os tanques alemães acabassem perdendo a sua eficiência dentro do campo de batalha. Porque muitas vezes eles ficavam atolados ou entravam caíam em alguma uma espécie de rio, alguma coisa assim, e afundavam porque a cobertura de gelo já estava em cima e ia congelando as próprias engrenagens, porque é um frio extremamente absurdo. Então, imaginem só uma coisa de metal, uma coisa de aço, de ferro, sei lá o que se for, é um metal, uma coisa de metal imensa, pesando toneladas, de puro metal. E neva. Tipo, faz um frio absurdo de menos 10, menos 15, menos 20 graus. Tipo, é um frio absurdo. No metal. Sabe quando você vai na geladeira e tem aquelas forminhas de metal, de gelo, e você coloca a mão e gruda? Imagina isso num tanque. Com pessoa dentro. É frio. Num negócio de metal, não vai dar certo. Enfim. Então, o clima, infelizmente ou felizmente, o clima é um dos fatores assim mais determinante contra o exército alemão. Nesse período de espera, eles começam então a sofrer com o inverno. A roupa já não é suficiente, a comida já não é suficiente, nada ali está sendo eficiente, está sendo tudo aí ineficiente, né? Tá sendo tudo aí dando de mal a pior. Era aquele famoso meme lá, eles entrando em solo soviético, né? O início de um sonho, e eles voltando, deu tudo errado. Eu vou fazer um meme disso. Enfim. Então aí começa as derrotas dos alemães, né? Os russos aí botam para quebrar, expulsam os alemães aí, começam a expulsar os alemães de dentro do território soviético. É uma derrota violentíssima, né? A primeira derrota, sim, né, significativa contra a primeira derrota significativa dos alemães. E a gente tem um ponto importante. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Deixa eu voltar. Cadê o mapinha? Aqui. A Alemanha, ela estava lutando em um fronte. O principal fronte de batalha, notem bem ali no mapa, que está aqui do lado, que eles praticamente, se pegar a Itália ali, né, praticamente eles têm todo o domínio dessa área central. Dessa área é o domínio absoluto deles. Então eles tinham a União Soviética ali por trás, né, mas como a União Soviética ela era até então aliada deles, então eles não precisavam se preocupar ali atrás. O importante é eles montar o fronte de batalha que fica ali onde está aquele tanquinho vermelho. Naquele tanquinho é triste, naquele tanque vermelho. Vocês estão vendo o tanque ali, né? Nesse tanque vermelho, a gente vai ter ali o principal fronte de batalha. É ali que está o cerne da luta.
Por quê? Se eles estão lutando ali, eles precisam focar unicamente e exclusivamente o seu exército nesse lugar. Então o exército alemão fica focado ali. Então eles estão lutando em um fronte de batalha. A partir do momento que eles decidem sair desse fronte de batalha e ir para esse fronte de batalha, cadê? Aqui esse fronte de batalha, eles estão lutando em dois frontes. Eles precisam deslocar o exército para dois lugares. Então não tem um exército exclusivo aqui, um exército focado aqui, tem um exército que tem que ir para cá. Então temos aí dois frontes de batalha, dois lugares para se batalhar e tem que se dividir o exército. Então isso já é uma diminuição do número de soldados e assim por diante. Enfim, quando eles entram então aí nesses dois frontes, já acaba aí sendo um problema. Eles não tinham homens suficientes para chegar até lá e não tinham homens suficientes para defender ali. Então eles começam a ficar encurralados por um erro militar, assim, digamos. Porque senão, se eles... uma das teorias, né, que é feita por historiadores e por muitos, 99% dos documentários falam isso. Se os alemães focam em dominar toda essa parte esquerda do mapa, França, Inglaterra, nada dessa parte esquerda ia sobrar. Eles iam conseguir pegar todos os territórios tranquilamente. Virou um war, né? Eles iam dominar esses territórios, eles iam aumentar o seu território, aumentar a parte populacional deles, né? A parte militar deles. Iam coibir qualquer tipo de resistência. Só que, se eles fizessem isso, era uma coisa. Eles poderiam ter dominado a Europa inteira tranquilamente. Primeiro lutado ali e depois ido para a União Soviética. Mas não, o Hitler preferiu fazer dois frontes de batalha e isso foi uma das piores estratégias que ele poderia ter pensado. Piores para ele, obviamente, ainda bem pro resto do mundo isso não aconteceu. Deixa eu voltar lá. Então, é aí que começa deu tudo errado do sonho. Como eu falei, começa a dar errado. 1942, 1943, eles perdem Stalingrado. Então aqui tem algumas cenas de batalhas, né? Ah, pessoal, isso sim são todos corpinhos no chão. Tudo começa a mudar também, aí surge um outro poderio, né? Até então os Estados Unidos estava fazendo comércio com ambas as potências. Não são bestas e nem nada, né? É óbvio que eles iam fazer comércio com ambos, afinal, eles aprenderam isso na Primeira Guerra Mundial e usaram isso como um meio interessante para eles conseguirem aumentar a economia deles. Existem várias teorias conspiratórias de que, na verdade, Pearl Harbor não não foi realmente atacada por japoneses e sim foi um ataque fictício, né? A maioria dos soldados, marinheiros e afins que estavam lá tinham sido tirados de lá antes. Então, existe toda essa teoria aí que, na verdade, o ataque japonês a Pearl Harbor, na verdade, foi um ataque fictício. Por quê? Mas isso é só teoria conspiratória que o professor gosta de falar porque é legal. Mas não, depois a gente volta pra história. História em si, real. O que aconteceu. Ou não, não sei. Quem sabe. Enfim. Existia lá uma base naval americana chamada Pearl Harbor. E ela foi atacada então pelos japoneses em 1941. Em teoria. E quando ela é atacada, então os Estados Unidos decidem entrar na guerra, afinal o Japão faz parte da Entente, então eles vão entrar do lado dos aliados para combater o risco que estava acontecendo ali, mesmo financiando a guerra em dois lados. Bom, o que eu estava falando sobre os Estados Unidos fazer dinheiro com isso é o seguinte. Eles vendem armas, vendem poder bélico para os outros países.
e depois os outros países devolvem para ele o dinheiro, né? Eles venderam, então precisa ser pago. Então é aí que eles lucram muito. Vamos lembrar que os Estados Unidos estava ali na crise de 29, totalmente quebrado. Vamos colocar 1930, então 11 anos depois ele entra numa guerra. Mesmo eles tendo recuperado um pouco da economia, o que faz o dinheiro para eles é guerra. Então quando eles entram na guerra, eles acabam financiando um lado, e esse lado que eles estão financiando é aí que tudo vai começar a florir. Então esse lado florindo quer dizer o quê? Que muitos países estão dando muito dinheiro para os Estados Unidos e devendo muito dinheiro para os Estados Unidos, porque eles vão precisar pagar os empréstimos que os Estados Unidos fez. E o mais importante, dentro dos Estados Unidos não teve nenhuma perca, não teve luta em território americano. E isso é extremamente bom, porque ele está lutando em um outro lugar, ninguém está atacando ele, e se ninguém ataca ele, ele não precisa de dinheiro para reconstruir as coisas. As vidas que foram perdidas pelos americanos, eles não, tipo, viram herói de guerra, né? Tem toda aquela questão de ganhar um memorial e tal. Mas assim, a vida de um soldado para eles era um... Ele lutou pelo seu país e isso que importa. É isso, a família ia ganhar uma bandeira e uma carta do oficial do exército falando que a pessoa morreu e é um herói de guerra. É isso. Então, tipo, tem toda essa questão que eles não gastam dinheiro e, na verdade, eles ganham muito dinheiro com isso. A gente vai ter, então, batalhas no Oceano Pacífico, né? Pacífico ali atrás, entre Estados Unidos e Japão. Haverão muitas batalhas dentro da África. Isso assim, como eu disse, a partilha da África. Então, para eles, a África era um território, virou um território de ninguém. Então, quem conseguisse o seu território era melhor. Então, a gente vai ter ali os aliados versus a Itália e a Alemanha. Agora a gente só vai ter os dois aí lutando, né? O Japão estava mais preocupado com os Estados Unidos e com a China. Aqui é um incêndio, né? Um navio americano de Pearl Harbor. A guerra de aviões é muito interessante agora, né? Os aviões antes, é que nem na Primeira Guerra Mundial. Eles descobrem toda a potência, toda a potencialização dos aviões e aqui se torna mais potente ainda. Os aviões são extremamente importantes durante a guerra, além de reconhecimento do reconhecimento terrestre que eles podem fazer, eles se tornam aí, teve grandes e épicas batalhas aéreas. A gente vai ter a derrota na Itália, né? No norte da África, os Estados Unidos e a Inglaterra, com a participação da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, que eu queria muito levar vocês esse ano lá no Museu Expedicionário. A FEB ela foi incrível, incrível, incrível durante a Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Monte Castelo foi uma das assim, mais importantes para os soldados brasileiros. Eles conseguiram dominar o lugar lá, o castelo lá do Monte Castelo. E eles conseguiram resistir contra os alemães assim de uma maneira maravilhosa. Tipo, eles foram assim, nossa, formidáveis. Eles foram assim, pode parecer que não, mas a gente vai ver aí o Brasil fazendo uma participação muito, muito, muito incrível na Segunda Guerra Mundial. E ninguém acreditava nisso, porque é muito engraçado. Porque quando eles chegam lá, eles vão ver que todo mundo tá com o mesmo uniforme padrão, né? Tipo, todo mundo com o uniforme certinho, com capacete, os primeiros tipos de colete, tem toda uma lógica com os outros soldados. E os brasileiros chegam lá, tipo, no chinelão. Não no chinelo necessariamente, eles têm obviamente sua roupa de guerra, suas vestimentas, mas nem se compara, a arma, nada, nem se compara ao que eles tinham lá. Tanto que os Estados Unidos vai dar a arma, vai dar um monte de coisa pro Brasil para ele poder lutar na guerra. E ainda bem que deu, porque senão tá ferrado. Porque tem arma que eles usaram na Segunda Guerra Mundial que é usada até hoje pelo tiro de guerra, por exemplo. Bom, foram enviados então 25 mil soldados. Tivemos uma baixa aí de 456 mortos e 2.722 feridos. Isso é um número muito bom, porque a gente está falando de uma guerra.
Então, morreu muito mais gente no dia D lá dos americanos, mas é justificável a morte. Não justificável no sentido que, vou dar razão, mas justificável porque morreu tanta gente, a gente já chega nisso. A Itália, então, perde, né? O Mussolini aí, ele é preso e fuzilado, obviamente, eles não vão deixar um líder desse vivo, porque se deixar, eles vão ainda ter uma crescente fascista ali muito grande. Aqui a gente tem um recorte, né, de um jornal e um cartaz, né, sobre a FAB, né, que atinge seus inimigos, né, os aviões da FAB lutando, da Força Aérea Brasileira. A outra é FEB, tá? Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, que é a Força Aeronáutica Brasileira. E eles, como eu disse, tiveram papéis assim muito intensos, né? Eles foram assim muito fodas. Para o fim da Segunda Guerra Mundial, eu coloquei esse slide aqui, mas é pra gente conversar sobre ele. Por quê? A gente tem ali um primeiro, o dia D, né, que é o desembarque na Normandia em julho de 1944, e o fim mesmo aí já é aquele famoso, a frase horrível, a frase horrível, mas é a que eu vou usar, porque eu não vou usar a outra, que também não é muito boa. Ou vou. Enfim, não vou fazer a analogia com o cachorrinho porque eu fico triste. Ah, quando tem um jogo de futebol entre um time e outro e um time tá ganhando de lavada, eles falam que tá jogando contra bêbado, porque o outro time não sabe nem o que tá fazendo. Foi basicamente isso que aconteceu entre os Estados Unidos e o Japão. Na verdade, foi um ataque desnecessário das bombas atômicas, né? Assim, tá que o Japão não ia se render? Não, mas isso é diferente. Eles não iam fazer muita coisa a mais, ia só ficar enchendo o saco. Mas enfim, eles decidiram jogar uma bomba atômica lá. Acaba dizimando duas cidades, matando grande parte da população. Muitas cidades vizinhas ficaram radioativas com isso. Teve mortes por isso, teve mutação genética por causa disso. Então foi uma coisa assim bem desnecessária. Mas tem um motivo e eu já vou explicar o motivo para vocês. Primeiro vamos vir ali em junho de 1944, onde teve o dia D. Esse dia D é o desembarque na Normandia. A Normandia é uma praia, é um dos frontes de batalha, né? Teve toda uma estratégia, toda uma lógica para que isso acontecesse. É muito incrível e muito intenso isso, porque teve toda uma estratégia de guerra. Primeiro que eles pegaram... Pra você ver como os caras eram doidos. Os americanos fizeram um recrutamento em massa. Então a maioria dos jovens que tinham aí 17, 18 anos, 19, 20, a maioria dos jovens foram convocados à guerra, tiveram que ir para o campo de batalha, e são jovens inexperientes em luta. Então, tipo, era um bando de gente que não sabia nem o que estava fazendo lá. Não só jovens, tinha pessoas de idade, tinha tudo ali. Essa praia que eles foram desembarcar, primeiro eles pegaram e fizeram uma simulação de fronte de batalha. Eles colocaram vários balões com oxigênio, né, obviamente. Vários balões de tanque, de caminhões e assim por diante. Pedras, tipo, colocavam pedra pra deixar ele preso no chão. E colocavam em alguns lugares alguns caminhões de verdade, tanques de verdade, para simular que estavam indo invadindo um fronte. E isso é uma estratégia para quê? Porque os alemães pensassem que, como eles estavam naquele fronte, eles não iam desembarcar na Normandia. Só que a praia da Normandia tem um pequeno porém. Existiam inúmeras guaritas com aquelas .50, aquelas armas que ficam presas no chão e eles ficam atirando. Tinham inúmeras guaritas e inúmeras pessoas ali nessas guaritas. Então, como eles iam desembarcando nas praias, do jeito que eles chegavam para desembarcar, eles iam morrendo. Exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Eles desembarcavam das embarcações e morriam. Porque os soldados estavam ali dentro das suas guaritinhas atirando sem ver, eles só atiravam, porque matava mesmo, né? E foram matando inúmeros soldados americanos, não só americanos, mas a maioria foi americano.
os jovens se mijavam, se cagavam, vomitavam, porque era um cenário extremamente pesado, né? A gente está falando ali de uma praia cheia de sangue, cheia de corpos, e eles fizeram toda uma estratégia, mas isso vai ficar para a aula que vem, porque já deu o nosso tempo. Na aula que vem, a gente continua falando do dia D, a gente fala um pouquinho mais sobre ele e sobre as bombas atômicas e mais uns slides que a gente tem por aí. É isso, pessoal. Até a próxima.